Olá, hoje eu separei um tema muito interessante. É um tema que ele vem de uma pergunta que muitas pessoas me fazem e diz respeito à forma como é escolhido o rito de um processo administrativo disciplinar. A pergunta, às vezes, é feita de uma forma mais ou menos assim: doutor, eu sendo um servidor estável, eu posso ser demitido por um processo de rito sumário, que é um processo célere, é um processo que termina em 30 dias, né? Ao longo de uma carreira minha, eu posso ser processado dessa forma? E então, o que você acha? Pode ou não? Parece estranho, não é? Bom, afinal, como é que se dá a eleição do rito processual? Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre processo e procedimento. Os principais, ou melhor, os princípios, né, que regem o direito administrativo disciplinar são basicamente aqueles próprios do direito administrativo em geral. São importantíssimos, é importante você ter esse conhecimento, né, para saber onde é que você anda, né? Esses princípios são o princípio do devido processo legal. Segundo esse princípio, qualquer ato a ser praticado deve estar previsto em lei. Não existe invenção, né, do presidente da comissão. Outro princípio, princípio da ampla defesa e do contraditório, que abre espaço para que o servidor justifique seus atos e se defenda. Outro princípio, princípio do informalismo moderado, que desobriga o uso de procedimentos formais para o andamento do feito. Por exemplo, você pode fazer uma petição à mão lá no cartório na hora? Pode. Então, não precisa de um formalismo. Princípio da verdade real, que exige da administração a atuação conforme os fatos, tais como eles se apresentaram na realidade e não como apresentados pelos sujeitos do processo. Princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Exige a comprovação da culpa do servidor. O servidor, entenda, ele não tem que provar que ele é inocente, e sim a administração pública que deve provar que ele é culpado. É o princípio da prova negativa, né? É muito importante. Princípio da motivação, que por sua vez solicita da administração a devida justificativa para a realização de suas condutas. Você quer ver um exemplo típico, que não foi num processo administrativo, mas nós estamos falando de prova? A divulgação da íntegra do vídeo da reunião interna dos ministros, sem a menor justificativa plausível. Por quê? Porque se apurava um ato determinado e a divulgação deveria estar ligada tão somente àquele ato determinado, ou seja, a intervenção ou não do presidente da República em ato legal da Polícia Federal, em favor próprio ou em favor de terceiro, que seriam os seus filhos. Não há nenhuma razão em divulgar as falas dos ministros numa reunião interna, uma reunião que deveria ser velada, sem uma coisa interna tratando de assuntos do Estado. Ou seja, quando um ministro fala ali isso ou aquilo, não está em julgamento se ele falou bobagem ou não, é uma reunião interna. É uma reunião que, se você fosse chefe da sua casa, você está fazendo com os seus familiares, né? Não justifica, não é uma reunião para ser apresentada para a população, né? Então, coisas abomináveis andam acontecendo no STF, né? E essas palavras não são só minhas, tá? Elas são de renomados juristas, como disse ontem à noite o Ives Gandra Martins, exatamente nesses termos, né?
Ao fazer isso, além desse princípio que nós estamos aqui citando, né, há o poder judiciário, ele se miscui nos outros poderes, né, e isso fere a tripartição dos poderes, é uma coisa muito grave. Ok, então, vamos voltar aqui ao nosso assunto aqui. Respeitados esses princípios, né, que nós citamos, nós podemos então ter dois tipos de procedimento para os processos administrativos, ok? Atenção, não vamos confundir, tá, procedimentos processuais com aqueles que antecedem o processo, né? Os que antecedem o processo são procedimentos investigativos, como, por exemplo, a apuração preliminar, nos quais se faz meramente a investigação, sem que se faça necessário abrir espaço à ampla defesa e ao contraditório. É como se fosse um inquérito policial. Vai só ouvir pessoas, porque esses procedimentos visam tão somente a busca de indícios de autoria e materialidade do ato indisciplinar. Mas tome cuidado com eles, tá? Cuidado com o que você vai dizer lá no início, porque não se apaga o que está nos procedimentos, tá? Então, tenha sempre ciência de falar com tranquilidade. Se necessário, um advogado pode te acompanhar, sim, porque não é proibido, certo? Não há o contraditório e o princípio da ampla defesa, entre aspas, né? No entanto, nada disso é proibido, né? É direito você estar acompanhado com um advogado. Bom, então, vamos lá. Respeitado então esses princípios, né, temos como resposta às questões iniciais que nós fizemos lá no início, que o funcionário estável só pode ser demitido em casos em que a lei previamente assim determine, ok? Por quê? Porque não é dada à autoridade, né, que preside o processo, a discricionariedade de indicar, de escolher o rito processual mais célere ou menos célere. Não é ele que pode. Seria absurdo, né? A lei é que previamente estipula o rito através de uma regra que é muito simples de memorizar. Essa regra funciona assim: todos os processos são de rito ordinário, com exceção daqueles casos citados na Lei 9.527 de 97, que trouxe a previsão dessa espécie de procedimento administrativo nos seus artigos 133 e 140, para todos os estatutos em geral. Atenção então, porque esta espécie de processo administrativo somente é aplicável em 3 casos, o resto tudo é processo do rito ordinário. Então, somente nesses 3 casos aqui, ó: acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Somente esses. Todos os demais são do rito ordinário, ok? Esse rito sumário parte do princípio de que haja antecipadamente uma prova pré-constituída. E é por isso que ele estipula prazos reduzidos. E deve haver uma prévia explicitação da materialidade do possível ilícito, logo na portaria inaugural acusatória. Ok? Apesar de não previsto na lei produção de provas além das documentais, o Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a produção de todos os meios de prova, óbvio, né? Quando surja, por exemplo, a necessidade do acusado ouvir testemunhas ou requerer perícias, pois se trata de respeito ao princípio da ampla defesa e não pode ser negado, ok? As fases processuais desse rito sumário
também são diferentes do rito ordinário, ok? A fase inicial do processo, ela recebe o nome de instauração e se dá através do quê? Se dá através da publicação do ato que constitui de pronto uma comissão processante, ou seja, esse ato de pronto a portaria já deve constituir, deve formar uma comissão processante. Essa comissão processante, ela é composta por dois servidores estáveis, ok? E que não funcionaram na apuração preliminar. Sim, não pode. Essa portaria já indicará a autoria e a materialidade do possível ilícito administrativo, ok? A fase de instrução sumária do processo comporta o indiciamento do acusado, a defesa e o posterior relatório da comissão processante, opinando por aplicação de pena ou arquivamento por não provadas as acusações da portaria. Posteriormente, será julgado por autoridade competente, que a lei também que determina, no prazo de 5 dias, contado do recebimento dos autos. Tudo bonito, mas esses prazos são sempre estendidos, tá? A primeira fase deverá se desenvolver em no máximo 30 dias, podendo haver prorrogação por mais 15 dias, conforme o texto do artigo 133, parágrafo 7 do Estatuto do Funcionário Público Federal. Importante ressaltar que as normas gerais do processo disciplinar ordinário aplicam-se subsidiariamente ao procedimento sumário, em obediência ao artigo 133, parágrafo 8 da Lei 8.112, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal. Ok? Bom, para encerrar o assunto, enfatizando o que interessa aos funcionários públicos, né, e aos seus respectivos defensores, é preciso que vocês saibam fazer valer sempre a ideia de que, embora os diversos institutos do processo administrativo disciplinar possuam prerrogativa de manter um bom funcionamento da administração pública e a ordem do seu corpo funcional, obviamente, né? Independente disso, deve sempre e sem nenhuma exceção, independente do rito que venha a seguir, obedecer aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, como nós dissemos ainda há pouco. Sem isso, não tem processo. Processo nulo, ok? Por fim, quero dizer o seguinte: a necessidade, presta atenção, a necessidade da adequação do procedimento depende exclusivamente do caso concreto, de como aconteceu o fato. Presta atenção, eu vou citar aqui um exemplo prático. Um caso de rito sumário, cujo prazo é de 30 dias, como nós vimos, né? Tem 30 dias para terminar, ele pode levar meses, muitos meses e até anos. Quando o defensor, logicamente em nome do seu cliente, houver por bem levar requerimento de provas, como por exemplo, de vários casos concretos que eu tenho aqui, onde o funcionário está sendo acusado de abandono de cargo, no entanto, o mesmo encontra-se em estado de penúria com grave moléstia de ordem mental. O sujeito não pode nem levantar da cama para ir no interrogatório, né? Essa questão pode ter sido causada muitas vezes por uso de droga, de álcool, ou mesmo por grave crise de pânico, ou por depressão grave, ou por outra moléstia de qualquer outra ordem que tenha afastado ele do serviço compulsoriamente.
Estando ausente nesses casos, em qualquer um desses casos, o dolo. O dolo, ele é a vontade de abandonar, a vontade própria de abandonar o cargo. E isso é o elemento subjetivo do tipo abandonar. Ele tem que querer abandonar. E quem está doente, quem está com moléstia, quem está com esses problemas, não quer abandonar, né? O elemento subjetivo do tipo abandonar é o dolo, é a vontade de fazer, ok? No caso, repito, que é apenas um exemplo de tantas outras situações, né, que a gente tem vivido nesse mundo, onde as moléstias mentais elas têm tomado conta de uma série de pessoas, né? No caso do funcionário, no caso concreto, ele necessita de amparo, de tratamento médico e não de punição. Ok? Então por hoje nós ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre lá no nosso site www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder com o sigilo necessário para você, ok? Se você quiser saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou uma ação indenizatória de reintegração sua ao funcionalismo, ou tiver alguma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário em nosso canal de notícias, entre em contato comigo e quem sabe sua dúvida não seja alvo de um outro vídeo nosso, ok? Colabore comigo agora, dando um like nesse vídeo. Agora, vai lá e dá um like, compartilhe nas redes sociais, nos grupos profissionais de funcionários públicos e se inscreva no nosso canal. É importante para que a gente consiga levar essa notícia, essas coisas para muitos outros funcionários, ok? E você se inscrevendo, você vai ver sempre matérias super interessantes nos vídeos aqui que nós postamos toda semana. Legal? Então, um grande abraço. Fiquem em paz, muita força, muita energia e se cuidem, né, nesse momento aí de pandemia. E até uma outra oportunidade. Muito obrigado.